Em nosso estudo de hoje, a lição 50 do livro Segue-me, que tem como título Na Difusão do Espiritismo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Palavra de Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Na condição daquele Consolador prometido por Jesus à humanidade, o Espiritismo sem dúvida atingirá todas as consciências. Entretanto, à frente das múltiplas interpretações que lhe imprime nos mais variados núcleos humanos, de que modo esperar o cumprimento da promessa do Cristo? Nesse sentido, recordemos os primórdios da codificação kardeciana. Preocupado com o mesmo assunto, Allan Kardec formulou a questão 789 de O Livro dos Espíritos, a qual os seus instrutores espirituais solícitos respondem: certamente que o Espiritismo se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porque não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo. Uns por amor próprio, outros por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Certifiquemo-nos, pois, de que na difusão dos princípios espíritas estamos todos em luta do bem para a extinção do mal, e de que ninguém alcançará a suspirada vitória sem a vontade de aprender e a disposição de trabalhar. É claro que assim como eu, no início, muitos confrades de outras religiões lerão nesse texto uma aparência de prepotência. Falar, o Espiritismo se tornará a crença geral. Mas a gente tem que explicar o seguinte: o Espiritismo, quando surgiu na Terra, ele surgiu em forma de ciência e surgiu através de um homem puramente de ciência, um homem até cético bastante com relação às coisas religiosas, que foi o professor Hippolyte Léon Denis Arrival, que recebeu depois o pseudônimo de Allan Kardec. Era um costume da época, igual acontecia aqui no Brasil também, na década de 60 e 70, quando cantores brasileiros colocavam nomes internacionais, descaracterizavam o seu nome próprio mesmo. Assim também era um costume na França, colocou o nome de Allan Kardec. Mas o que acontece? A gente fala que a prepotência, quando surgiu como ciência, já vem trazendo a informação de que chegou a época da aliança da ciência com a religião, porque se ambos foram trazidos por Deus, uma não pode contradizer a outra. E ao longo da história a gente tem muitas informações que a ciência vem trazendo e a religião fala de maneira contraditória, uma contradizendo a outra. E aí o que acontece? A gente percebe até que os espíritos, quando começaram a se mover, para poder chamar a atenção aqui no século XIX, foram o movimento das mesas girantes, mesas que se mexiam, respostas a algumas perguntas que estavam sendo formuladas em forma de pancadas, até chegar a uma comunicação mais direta com um pesquisador como Allan Kardec, que não utilizou aquele fenômeno apenas para diversão nem para questões frívolas, mas começou a fazer um trabalho muito sério que chamou a atenção e que foi levado também a sério pelos espíritos superiores para trazer essa terceira revelação para a gente. Quando a gente escuta Emmanuel, e até em outro livro chamado Religião das Religiões, ele fala o seguinte, que o Espiritismo não é a religião do futuro, ela é o futuro das religiões. O que ele está querendo dizer com isso? É que, com o tempo, todo mundo vai estudar as manifestações espirituais, a imortalidade da alma, até aqueles que se negam a observar o fenômeno da reencarnação como um fenômeno natural. As pessoas vão ser obrigadas a estudar o corpo espiritual, que já está lá na segunda carta aos Coríntios de Paulo, já fala que uma coisa é o corpo físico, mas quando a gente vai para o outro lado da vida, o corpo se transforma. Vai começar a estudar esse outro corpo que Allan Kardec, através dos espíritos, chamou de perispírito. E aí, mesmo que, ainda por vaidade humana, eu não vou usar o nome perispírito, não, vai dar um outro nome,
E normalmente aqui na Terra a vaidade humana é tão grande que ele costuma colocar, o ser humano costuma colocar o próprio sobrenome na sua descoberta. Então por isso que a gente vê a vacina Sabin, porque recebeu o nome do autor, né, daquele que pesquisou e conseguiu chegar na vacina. Então isso acontece mesmo aqui. Mas vai estar falando do perispírito de uma outra maneira, vai estar falando de lei de causa e efeito, semeadura é livre, colheita é obrigatória. E a gente vai perceber o seguinte, que o Espiritismo nada mais fez do que declarar que o Cristo é a moral mais pura que a gente tem aqui na Terra, o Cristo é o guia e modelo oferecido por Deus, é o que a gente conheceu de mais perfeito que esteve aqui entre a gente em carne e osso, é o mestre mesmo, é um divisor de águas, isso aí a doutrina espírita confirma. Aí você vai falar assim, mas o que ela trouxe de novo? Não, peraí. Em primeiro lugar, ela veio relembrar os conceitos trazidos pelo Cristo, porque muita coisa foi trazida em forma de parábola, então ele queria tirar o sentido das parábolas e tornar inteligível para todos, até porque se não fosse trazido por meio de parábola, não teria resistido ao tempo. Os homens de poder da época teriam destruído aquelas informações. Muitas das coisas eles não entendiam, então por conta disso eles foram disseminando, né, foram divulgando e chegou até os dias de hoje. Então o primeiro objetivo era esse, é tirar de forma de parábolas. E depois lembrar que lá no Evangelho de João tem um momento que o Cristo mesmo, na última ceia, fala, eu vou rogar a meu Pai vos enviará o Consolador prometido que relembrará esses conceitos e também trará novos conceitos. Então, também a doutrina espírita começou a trazer novas informações também. Mas todas essas informações, na verdade, ele vem falar, olha, elas já estão previstas na Escritura, lá no Velho e no Novo Testamento, só que não estão desenvolvidas. Então você vai ver, por exemplo, Jesus falou, há várias moradas na casa do Pai. Aqui vem se desenvolver. Tem vida em todos os lugares. Mas a NASA, a nossa ciência mais moderna ainda não chegou. Mas tem vida. Um dia a gente vai chegar nesse ponto. Uma vez até fui perguntar para os espíritos, né, por que a gente não chegou ainda? E eles falam, por causa da dureza do coração de vocês. Se descobrirem que tem vida em outro planeta, vocês vão querer lá estudar aquela espécie, vão querer raptar alguém para trazer para cá, para a Terra, explorar os recursos naturais deles. De repente até pegar as pedras dele e vender como pedras super preciosas. Esse aqui tem pedra preciosa, imagina pedra de outro planeta. O coração de vocês ainda está voltado para isso. O dia que a gente entrar num momento mais altruísta, a gente vai conseguir ter contato com todos. Enfim, são as informações novas que estão sendo trazidas para a gente, mas que reforçam cada vez mais o conceito do Cristo dentro de cada um de nós. Então, Emmanuel vem trazer a informação para a gente de que, na condição daquele consolador prometido por Jesus à humanidade, o Espiritismo um dia vai atingir todas as consciências através principalmente dos fenômenos científicos, porque quando a gente prova, a coisa sai do campo da fé e passa para o campo da certeza. Mas quem não tem a mesma experiência vai falar assim, não, mas fulano tem uma fé tão forte que pensa dessa maneira, né? Tão intensa que pensa dessa maneira. Não é porque para ele deixou de ser fé, para ele passou a ser certeza. Ele está comprovando. E aqui o próprio Cristo falou, batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis, buscai e achareis. Depende de cada um fazer isso. Então, Emmanuel hoje pega uma pergunta, que é 789 do Livro dos Espíritos, que fala, o Espírito vai marcar uma crença geral, nova, quando todo mundo descobrir a imortalidade da alma, a lei de causa e efeito, vai todo mundo fazer o seu melhor, vai acabar com o materialismo, e vem falando, não vai ter que sustentar grandes lutas, muito mais contra o interesse das religiões mais tradicionais de perder o seu terreno, quando poderiam apenas se adaptar e reconhecer novos valores, mas isso vai acontecendo porque com o tempo a coisa vai ser tão patente que vai ficar igual esses hoje que negam que a Terra seja redonda, quando a gente tem equipamentos moderníssimos provando, né? Então ele fala para a gente aqui no final, certifiquemos-nos, pois, na difusão dos princípios espíritas, estamos todos na luta do bem para a extinção do mal. Estamos trazendo um momento novo de
progresso para a humanidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.